Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é Andreu Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje nós estamos de volta com o quadro Primatologando. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a professora Mariana Moura. Ela é doutoranda em Energia e mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Energia do Instituto de Energia e Ambiente, da Universidade de São Paulo. Tem artigos publicados e palestras proferidas sobre a temática mudança climática, com interesse nas áreas de teoria das relações internacionais, negociações internacionais, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e teoria da dependência. E é sobre isso que hoje nós vamos falar aqui no canal. Nós vamos falar sobre energia. Mas antes, você não quer perder nenhum conteúdo do canal, não é mesmo? Então utilize este botão aqui embaixo para se inscrever no canal e, pelo amor de Darwin, utilize esse sininho aqui em cima para vocês não perderem mais nenhum conteúdo do canal. Então vamos lá, primatas. Mariana, eu não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas o Thomas Edison, ele é considerado o pai da eletricidade? Ele é mesmo considerado o pai da eletricidade? Antes dele, houve outros que tiveram essa ideia ou de trabalhar com energia? Então, antes eu não sei, mas assim, naquele período, a energia que era utilizada para... Porque o Thomas Edison, ele foi o cara que inventou a lâmpada. Uhum. Né? O Thomas Edison, ele traz a lâmpada para a sociedade moderna através da eletricidade. Tá. Porque a lâmpada ela serve para iluminação. Né? Uhum. O objetivo da lâmpada é iluminar. E naquele período, a iluminação era feita com tochas, né? Existiam aquelas tochas que eram acendidas todas as noites tinha uma pessoa que era paga pelo Estado só para ir lá e acender as luzinhas todos os dias. E aí o Edison, ele fez vários experimentos elétricos. Como eu disse para você, a eletricidade era uma brincadeira naquele período, mas naquele período muita gente estava fazendo esse tipo de experimento e ele conseguiu produzir iluminação a partir de uma corrente elétrica. Mas ele não fez isso, ele não só não fez isso sozinho, como existia uma disputa entre os vários, que eram chamados de cientistas loucos e tal, as pessoas que faziam experimentos com energia elétrica e não sei o quê, sem contar o perigo, né, da energia elétrica. O principal fonte de energia elétrica conhecida pelos seres humanos até aquele período era o trovão, os raios, né? Então, e eram deuses e eram mitologicamente vistos pelos seres humanos, causavam medo. Então, quem mexia com isso era uma pessoa meio fora do quadrado, certo? E naquela época tinha um cara muito fora do quadrado, chamado Nikola Tesla, né? Que chegou nos Estados Unidos com a mão na frente e outra atrás, só para testar, né, as ideias que ele tinha sobre energia elétrica. Para você ter uma ideia, o Tesla, naquela época, no século XIX, na metade do século XIX, falava da possibilidade de transmissão de energia elétrica pelo ar. Né? Ele já falava sobre isso naquele... Até hoje a gente ainda não conseguiu exatamente fazer esse negócio, mas ele né, no século XIX já falava e já estudava isso e fez vários experimentos nesse sentido. Né? E quando o Edison apresenta a lâmpada para a sociedade, ele apresenta com uma forma de transmissão da energia, que é chamada de corrente contínua. Né? O Tesla ele tinha uma outra forma de transmissão da energia. O Tesla sugeriu que a melhor forma de transmitir energia, especialmente a longas distâncias, era o que é chamado de corrente alternada. E aí se gerou uma grande guerra, que é chamada, né, a Guerra das Correntes. Né?
uma grande guerra econômica e era uma guerra ideológica, uma guerra econômica e era uma guerra, era uma disputa que levou as pessoas a brigarem, inclusive fisicamente, entendeu? Qual que era a proposta? O Edison, a corrente contínua do Edison, era uma quantidade grande de energia que andava... O que é energia elétrica, né? Uma quantidade, são elétrons caminhando... É um caminho, é uma estrada, né? Certo. Energia elétrica é uma estradinha. É uma estradinha que você tem um monte de elétron passando. Tá. Você imagina uma rodovia de 6 pistas, né? Tem um monte de carrinho passando. E aí os elétrons... Quando a corrente contínua, ela é uma quantidade grande de elétrons que vai passar por uma mesma estrada. Em energia, a gente tem que levar sempre em consideração o nível de perdas, porque a transformação, né, a transformação de energia, de calor em energia, que era o que era feito naquela época, e o transporte de energia, você pressupõe que existem perdas. Então, você imagina lá aquela estrada cheia de carrinhos e muitos carrinhos passando, e aí, só que os carrinhos eles vão saindo pelas estradinhas secundárias, certo? Os elétrons eles vão se perdendo, né, no processo. Então, é um nível grande de perdas. Para você conseguir conter esses elétrons ali dentro daquela estrada, você precisa de muito material, você precisa de um material muito condutor e um isolamento muito grande para poder evitar a perda de energia nesse processo. O que o Tesla sacou? Ele sacou que se você dividir a energia em ondas, você vai ter uma perda menor, porque o material vai ser menos forçado. Então, você pode pensar, então, numa estradinha em que, ao invés de você ter 1 milhão de carros passando direto por aquela estradinha, você tem os carros fazendo curva, e aí você são 2 pistas, ao invés de uma pista só. Então, você tem menos carros passando a cada momento na pista, e você consegue ter uma perda menor com um material que não necessariamente é tão resistente, portanto, menos custoso financeiramente. Então, naquele período, o Edison ele já tinha uma empresa montada, uma fábrica de lâmpadas, e tinha patente, obviamente, né, da corrente contínua, e tinha investido muito nisso. E aí, quando chega o Tesla dizendo que é mais barato e mais eficiente uma corrente alternada e é mais fácil de lidar com essa corrente, porque você consegue reduzir tensão e aumentar a tensão de uma forma mais simples, o Edison ficou indignado, certo? O Edison ficou muito indignado e aí fez uma campanha política na sociedade contra a energia corrente alternada. Inclusive, uma campanha dizendo que a corrente alternada era mais perigosa, que causava morte, não sei o quê. Para você ter uma ideia do limite que o Edison chegou nessa campanha de difamação, ele criou a cadeira elétrica para dizer que a corrente alternada era perigosa, matava. Então, assim, ele criou a cadeira elétrica e a primeira... nos Estados Unidos, né, eles têm por costume... é legal, né, a morte, a condenação à morte, e naquela época também já era, ele colocou uma cadeira elétrica dentro de uma prisão americana para que um condenado à morte fosse morto por essa cadeira. E aí chegou lá, na hora, o cálculo que foi feito para poder executar a pena da pessoa não foi suficiente e a pessoa não morreu. E aí isso foi um escândalo, né? Porque, quer dizer, a cadeira do Edison, que foi feita para isso, inclusive para difamar a corrente alternada do Tesla, não funcionou. E aí foi um escândalo, saiu em todos os jornais e tal, não sei o quê. Então, era uma guerra
fundamentalmente econômica, era uma guerra científica, obviamente, porque né, eles estavam disputando teorias de como é a melhor forma de implementar uma tecnologia, mas era uma guerra econômica, porque o Edison estava perdendo muito dinheiro, iria perder muito dinheiro com a implementação da corrente alternada. Mas, no final das contas, a maior parte da energia consumida no planeta é corrente alternada. É uma história bem tétrica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até já!